para quem não conhece a trajetória do senhor na política e também na enfermagem, no Corém, conta um pouquinho para a gente como é que foi sair lá de Limoeiro e chegar até a LEB e a presidência do Corém, para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a trajetória do senhor, por favor. Ixi, eita, já começa pegando pesado. Rapaz, eu na verdade não tinha pretensões políticas. Eu saí de Limoeiro ainda muito pequeno, recém-nascido, vim para Recife. Então, Limoeiro é minha terra natal, morro de orgulho, mas me sinto bem recifense, porque fui criado aqui no Recife. Filho de uma mãe funcionária pública, meu pai motorista, um esforço danado para investir na nossa educação lá em casa, sempre com muita dificuldade, mas eu sabia que eu queria cuidar das pessoas, era algo que estava na minha cabeça desde sempre, e sempre busquei, nunca fui assim de idealizar uma profissão ou outra. Eu era muito de ler bastante, eu adorava escrever, meu hobby é escrever. Tenho 49 livros escritos, mas amadores, só meus, assim, nunca publicados. Então, eu adorava escrever e ler e sabia que a profissão que nos condicionava para o cuidado era a enfermagem. Então, eu sempre quis fazer enfermagem. Fiz enfermagem, me formei e desde lá da faculdade, ligado ao movimento estudantil de desenvolvimento da profissão, sempre quis que a enfermagem fosse vista como uma profissão científica e técnica e não aquela profissão idealizada pela mídia, romantizada e voltada para a caridade, para a bondade. Porque, na verdade, isso é consequência, mas é consequência de qualquer profissão, não é exclusivamente da minha. E, obviamente, que baseado nesse desejo de fortalecer essa profissão, eu me liguei muito aos movimentos de luta, aos movimentos estudantis para defender a categoria. E logo depois, os concursos públicos que eu entrei, sempre tive ligado ali nos grupos que reivindicavam alguma coisa. Então, um desses concursos foi o do Corém Pernambuco. Eu entrei como enfermeiro fiscal, desempenhei essa atividade por mais de 15 anos. E ser fiscal do conselho é você disciplinar, né? Trabalhar a disciplina do exercício da profissão e, obviamente, lutar por ela. E essa luta toda me conduziu a concorrer a presidente do conselho. Então, obviamente, como concursado, eu não tinha voz de gestão, né? Não podia gerir, só trabalhava na ponta. Então, eu queria gerir. Então, montei um grupo, a gente montou um grupo e conseguimos vencer as eleições do Corém. Só que nesse período da minha gestão do conselho, foi justamente o período da pandemia, o período da enfermagem se tornou muito descortinada e o que era muito embaçado para a sociedade passou a ser um pouco mais cristalino. Vieram as lutas de grande porte, como tipo a luta pelo piso salarial, e eu tive extremamente engajado nessa luta. Estou até hoje, porque a gente ainda não sentiu o gostinho da vitória. E aí, esse caminho me levou para a política. Conviver muito em Brasília, lutando pelo piso e pressionando também a classe política aqui em Pernambuco, nos fez ver, sabe, enquanto categoria que a gente não tinha representação. Éramos a segunda maior categoria de trabalhadores do Brasil, só perdíamos para os metalúrgicos em números, e a gente não elegia ninguém. Então a gente começou a trabalhar uma politização da enfermagem por representatividade. E em 188 anos, nós tivemos pela primeira vez uma eleição de sucesso para um profissional da enfermagem. Então, fui eleito aqui nas últimas eleições, foram quase 70 mil votos, fui o 8º mais bem votado, e sinto que foi um voto muito forte de opinião e de representatividade. Então, o menininho lá do interior, que hoje ocupa uma cadeira na Casa do Povo, é um menino que sempre lutou e sempre convivi, obviamente, com essas mazelas, porque sou de uma família uma família pobre, digamos assim, classe média para pobre. E não tenho herança política, não sou filho de político, nem fui indicado por nenhum político. Então, tudo para mim é muito novo, é muito recente, porque a minha trajetória na política ela foi muito orgânica e não de herança de uma outra pessoa. Resumidamente, mais ou menos isso. Uhum. Obrigado, pessoal, que está comentando aí. Rodrigues perguntou se a gente vai falar do plano do piso da enfermagem. A gente vai sim, mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a LEP, tá? Eu queria saber como é que está essa questão aí, já que você falou que
veio do interior, não pensava em política. Como é que está essa coisa aí de elaborar projeto de lei, de votação? Você acha que já conseguiu implantar há poucos meses de mandato, 7 meses, né, agora, primeira vez? Conta um pouquinho mais para a gente. Bom, Marcelo, é o seguinte, eu cheguei na Alep e, sinceramente, eu não sabia de absolutamente nada. A primeira coisa que eu fiz foi pegar o manual do deputado para ler o que, é que a gente fazia na Alep. Eu não sabia que roupa usar, o que era obrigatório, onde sentar, como votar, como marcar presença. Então, era tudo muito novo para mim. E eu realmente precisei de um tempo. Eu levei, acho que uma semana para fazer o meu primeiro discurso. E tipo, foi um discurso bem emocionante para mim. Eu nunca vou esquecer das palavras que saíram. Assim, não levei nada escrito, foi tudo do coração. Mas a sensação de estar lá tipo, na tribuna, e toda vez que eu subo na tribuna até hoje, é uma sensação do tipo, eu estou aqui representando, nossa, representando tanta gente que não tem acesso a isso aqui, e que, tipo, passou tanto tempo à mercê de tanta gente que está na política há muito tempo, ou é filho da política, ou fez da política uma carreira. E eu sinto uma responsabilidade enorme. É sempre emocionante. Eu sempre fico nervoso quando vou falar, só que eu acho que é divertido. Eu acho que é divertido você estar... Quando eu falo divertido, é tipo prazeroso. Eu me divirto juntando a equipe e fazendo aquele brainstorm, e todo mundo dando ideias, e todo mundo pensando o que é que a gente pode fazer. E a gente vê uma matéria no jornal, alguém na mídia fala alguma coisa, um colega deputado fala algo que eu discordo, outros já tem uma ideia que eu digo, eita, essa ideia é boa, pode ser aprimorada. E eu tenho construído os meus projetos de lei. Eu, no primeiro semestre, antes do recesso, eu entreguei 65 projetos de lei. Então, eu tenho consciência que a maioria dos meus projetos de lei estão voltadas para a saúde. Eu me sinto representante na Assembleia da saúde. Fui eleito pela saúde, sou um profissional de saúde e a gente vive simplesmente um caos na saúde, né, no nosso estado. É o problema crônico o maior problema crônico que nós temos em Pernambuco é a saúde e não acho que ninguém dá importância. Assim, não vejo o executivo, né, nem Raquel e nem os anteriores, darem a importância devida à saúde do nosso estado. Então, não é difícil escrever projeto de lei para a saúde. É só você ver a necessidade. Meu projeto de lei que mais está avançando agora, que em breve, se Deus quiser, vai ser sancionado, é um projeto de lei que cria a política pernambucana para pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, tiveram um AVC. Para você ter noção, as pessoas com AVC elas são tratadas como pacientes comuns e não podem ser tratadas. Elas têm muitas particularidades. E o número de pessoas sequeladas de AVC são enormes em Pernambuco e no Brasil todo. Então, você vê que você pode construir uma política, que você pode melhorar o atendimento dessas pessoas, que você pode melhorar a qualidade de vida da assistência de quem vai prestar esse cuidado, é muito prazeroso. Então tem sido muito bom sentar, estudar, ler, corrigir, participar das comissões, participar das decisões, ser crítico quando eu tenho de ser crítico. Eu sinto que eu não tenho... Eu digo sempre isso nas minhas entrevistas. Eu não me sinto com o rabo preso com nenhum político, porque não foi nenhum político que me trouxe à Assembleia Legislativa. Então, eu me sinto livre para concordar e discordar e criticar e contribuir com todos eles, de qualquer partido. Até porque a minha luta principal, apesar de ser do Partido Verde, que é o piso da enfermagem, ela é a minha luta prioritária, ela sempre foi suprapartidária. E eu tomo muito cuidado para manter a enfermagem de forma suprapartidária. Conversarei sempre com os partidos que são aliados ao meu partido e os partidos que são contrários ao meu, porque o objetivo ele é global, ele é para todo mundo. Então, tem sido legal, Marcela, essa trajetória. Me controlem, tá? Vocês já sabem que eu sou um homem de live, então me controlem que eu falo um bocado. Mas tem sido divertido, tem sido prazeroso, tem sido... Agora, é cansativo. É bastante cansativo, porque eu durmo 4 horas por dia só. Acho que dá para ver. Durmo só 4 horas, assim, o sono bem dormido são 4 horas. Mas a sensação que eu tenho é que essa fase, eu gosto muito de ter o pé no chão, essa fase é uma fase que eu vou me dedicar para Pernambuco, especialmente para a saúde de Pernambuco. Então, enquanto isso estiver acontecendo,
eu espero levar tudo com muita leveza e com muita felicidade. Deputado, Rapidamente aqui, Fred, rapidinho, Fred. Lindinalva falou aqui que seria bom colocar um projeto em relação às crianças e pessoas especiais que têm alergia ao látex, pois é muito alguma coisa, eu não consigo entender como para se fazer. Mais uma pauta aí para o senhor, deputado. Segue, Fred. É interessante, Marcela e Fred, que vocês sabem que eu faço muitas lives aqui. E sempre que eu faço, sempre tem uma ideia boa em algum comentário e eu pego tudo, viu, gente? Pego tudo, discuto com minha equipe, uma equipe enorme que eu constituí, muito técnica, e a gente vai lá e estuda. Achei interessante essa questão dos alérgicos ao látex, mas é interessante sim, vou estudar, gostei da dica, já está anotado, vamos estudar sobre isso. Anotado, Lindinalva. Anotado. Deputado, tem gente aqui na live participando aqui de todos os estados, de vários estados, municípios aqui de Pernambuco. A gente vai falar mais adiante, tá, sobre a questão do piso, é um pedido aqui de todos que estão na live. Antes, deixa eu só mandar um abraço para a diretoria do SATEMP, Francis Herbert, né, que é uma pessoa que eu tenho um grande relacionamento com ele, com a diretoria também do CEP, né, doutora Débora, doutora Ludmila, são pessoas que a gente tem um contato quase que diariamente. Então, um abraço aí para a diretoria, tanto do SATEMP como do CEP. E deputado, o senhor estava falando da questão da estrutura, né, da precariedade, tanto estrutural como para os profissionais da enfermagem em Pernambuco. E antes da gente falar da questão do piso, a gente tem que falar desse assunto, querendo ou não, da situação dos hospitais de Pernambuco, porque tem sido alvo de muitas denúncias recentes, né? Como é que o senhor tem, e aí, tanto como deputado, como presidente do Corém, fiscalizado essa situação das estruturas e o que o governo tem repassado para o senhor, tendo em vista até que o senhor teve recentemente uma reunião com a secretária de saúde do estado, né? Olha só, Fred, a saúde pública de Pernambuco ela é simplesmente caótica. Eu não teria outro nome para dizer a não ser caótico. E aparentemente, possa ser que nem aparente tanto. Tipo, você passa na frente do HR e você imagina que ele está cheio, né? Você passa na frente do Getúlio, você passa na frente do Agamenon, do Barão, está lá no nosso cotidiano. Porque Pernambuco ele tem uma rede pública de saúde enorme. Para quem não entende muito disso, a rede pública do estado de Pernambuco ela é tipo 10 vezes maior do que a rede pública de um estado do sul, por exemplo. Que geralmente são estados que têm muita saúde oferecida pela filantropia do que o nosso estado. O nosso estado tem uma rede própria gigante. E tem a filantropia também. Então, Pernambuco é o segundo polo médico do país, só perde para São Paulo. E eu vejo que os problemas de saúde, muitas vezes, eles estão enclausurados nessas estruturas, porque a gente passa de carro, tem uma ideia às vezes, mas não tem noção real. Quando você coloca o pé no Hospital da Restauração, no Getúlio, no Agamenon, num serviço desse, você simplesmente se depara com uma cena de terror, uma cena de guerra. Quando você vê que um profissional de enfermagem ele não consegue prestar um socorro tão rápido, porque ele não consegue passar pelas macas tão rápido para chegar do outro lado no paciente que está tendo uma parada cardiorrespiratória, por exemplo, você se desespera, você para pensar como, por quê. E, obviamente, que é um problema crônico, não é só desses serviços grandiosos que nós temos na região metropolitana, é no estado inteiro, sabe? Então, e como eu sempre falo, não é um problema recente, é um problema antigo. Então, eu disse, inclusive, recentemente numa entrevista, que não é um problema de Raquel Lira, sabe? É um problema crônico de outras gestões. Outras gestões também contribuíram para a situação de saúde no estado, o que não isenta Raquel Lira. Então, eu digo que a culpa não é dela, mas agora é dela também, porque agora ela é a nossa chefe do executivo. Então, compete a Raquel organizar as coisas e oferecer uma saúde de qualidade. Eu, como deputado estadual, eu sei que eu sou um pé no saco para ela, porque eu cobro o tempo todo dela. E eu sei também que tem coisas que são
a médio prazo, outras a longo prazo e outra a curto prazo, mas são ossos do ofício em ela ser governadora.